Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, gostaria de vos fazer um convite muito especial para esta quaresma. Gostaria de vos fazer um convite para seguir um itinerário espiritual durante estas semanas que nos separam da Páscoa do Senhor, para que possamos chegar mais preparados, mais espirituais, mais convertidos para a celebração da Páscoa do Senhor. E de que forma? Nós estaremos proporcionando aqui, durante estas semanas que precedem a Páscoa do Senhor, momentos de reflexão para acompanhar a nossa caminhada quaresmal. Em cada semana, colocando acento em um dos aspectos da espiritualidade quaresmal, deste chamado especial à conversão, à penitência, à mudança de vida. Hoje gostaríamos de falar dos aspectos gerais da quaresma. A quaresma é este tempo forte de conversão, este tempo forte em que Deus nos chama a apartar-nos mais do mundo, das coisas do mundo, mesmo daquelas que são boas, para que nós nos apliquemos mais à oração, à meditação da palavra de Deus, para que nós possamos nos aplicar mais a uma purificação interior, a uma aquisição da virtude, a um crescimento espiritual. A quaresma é um tempo de penitência, um tempo de oração, é um tempo de uma mais profunda caridade, é um tempo em que nós devemos considerar com mais seriedade e com mais profundidade a nossa vocação, o chamado que Deus nos faz à santidade, o chamado que Deus nos faz à vida eterna. E desse modo, nós somos chamados a refletir na transitoriedade das coisas passageiras, das coisas deste mundo. Por isto, o símbolo da quarta-feira de cinzas é o pó, as cinzas, lembrando-nos de onde nós vimos e no que nós nos transformaremos. Então, a quaresma é este tempo em que nós devemos nos aplicar a este exercício espiritual para que alcançarmos uma purificação maior e uma solidez também maior em nossas virtudes, ou aquisição daquelas virtudes que ainda nós não temos e das quais nós tanto necessitamos para nos manter nesta graça, nesta comunhão com Cristo nosso Senhor. O tempo da quaresma, portanto, é um tempo onde nós devemos rezar mais, fazer penitência, fazer jejum e abstinência, que são formas também de penitência, onde nós devemos nos aplicar às obras de misericórdia, onde nós devemos buscar um maior conhecimento da nossa fé e o desapego das coisas passageiras. De que forma nós podemos melhorar a nossa oração? Nós podemos, então, acrescentar algo mais naquilo que nós temos feito ordinariamente. Aquelas pessoas que não rezam o terço, por exemplo, devem colocar como propósito de fixar-se na oração do terço, pelo menos o terço, todos os dias, ter disciplina, acordar um pouco mais cedo para poder rezar, colocar o relógio para despertar, o celular, seja o que for, para despertar, acordar um pouco mais cedo. Sem disciplina não se forma a vida espiritual. Aquelas pessoas que já rezam terços, que já têm esse hábito, talvez possam aumentar um pouco mais. Quem sabe o segundo terço, ou mesmo um rosário com os 3 terços. Ou, se quer completar com o 4º. Ok. As pessoas que já fazem o rosário podem pensar, então, em, além disso, fazer a via sacra às sextas-feiras, às quartas-feiras, ou no dia que for oportuno, meditando a paixão de Cristo nosso Senhor. Então, podem fazer o propósito de visitar Jesus no sacrário, mesmo que seja uma vez na semana, fazer alguns minutos de adoração. Esteja Jesus exposto ou não, mas estar com o Senhor. Fazer um propósito, além daquilo que ordinariamente você já faz. Melhorar a sua vida de oração. Durante o dia, buscar fazer algumas jaculatórias. Colocar mais o terço na mão, e que pode servir tanto para rezar, contemplar os mistérios, como também para fazer algumas jaculatórias, pedindo a Jesus misericórdia, suplicando ao Espírito Santo as graças, os dons necessários para a sua conversão, pedindo a Jesus que aumente em você a fé, a esperança, a caridade, o amor, enfim. Na sua vida de penitência, o que pode ser feito? A grande parte das pessoas tem total desconhecimento da necessidade, da importância de se fazer penitência. Muitos dizem que, mesmo que não tem necessidade, que Jesus já sofreu e assim por diante. Entretanto,
Quando olhamos a Sagrada Escritura, seja o Evangelho escrito por São Marcos, lá no capítulo 1, versículo 15, ou escrito por São Mateus, no capítulo 4, enfim, Jesus, depois que ele sai daquele deserto espiritual, após o batismo recebido de São João Batista, a primeira pregação de Jesus é esta: fazei penitência, convertei-vos, crede no Evangelho, está próximo o reino de Deus. Portanto, a penitência, ela não é apenas útil, não é apenas uma coisa boa, é uma coisa necessária. A penitência, ela tem vários aspectos. Ela pode ser em forma de jejum. O jejum consiste em abster-se do alimento, ou limitá-lo bastante. O jejum existe também de várias formas. O jejum oficial, vamos dizer assim, o jejum eclesiástico, consiste em fazer apenas uma refeição completa no dia. Ou seja, por exemplo, pode almoçar normal, menos carne, ou jantar normalmente. Uma coisa ou outra. E pode acrescentar-se uma ou duas pequenas refeições. Pequenos lanches ou merendas, mas pequenas. Não do tanto que estaria habituado a fazer. Apenas uma completa e mais uma ou duas pequenas refeições. Esse é o jejum chamado eclesiástico. E o que é uma outra forma de jejum? Há uma outra forma de jejum mais rigorosa. Por exemplo, pão e água. Pode-se passar o dia todo comendo pão e água. Não morre. Enfim, se a pessoa não há restrição médica quanto ao jejum, pode fazer tranquilamente. Purifica o corpo. Mesmo fisicamente faz bem. Embora se enfraquece no começo, mas a alma se fortalece. E o corpo também se purifica. Há um jejum, por exemplo, só de líquidos. Também pode ser feito dessa forma. Enfim, há várias formas de fazer jejum. Mas sempre o jejum, ele é fundamentalmente esta renúncia do alimento, ou total ou parcialmente. Isto é o jejum. Quando a gente fala jejum da língua, jejum disso, daquilo, não é jejum no sentido próprio da palavra. O jejum consiste em cortar o alimento, ou completamente ou parcialmente. Isto é jejum, que pode ser de várias formas, como acabamos de explicar. Também há outras formas de penitência. A abstinência. O jejum é abster-se do alimento. A abstinência é a renúncia de algo. No caso, a igreja nos obriga ao jejum e abstinência de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Também, nas sextas-feiras, nos chama ao jejum e abstinência de carne. Todas as sextas-feiras do ano. Enfim, embora é bem verdade que a igreja deixou às conferências episcopais a autoridade para poder, então, regulamentar isto. Mas a tradição católica é esta: jejuar às sextas-feiras e abster-se de carne. Carne de animais de sangue quente, bovinos, ovinos e aves. Enfim, nós devemos fazer abstinência também. Seja esta que é obrigatória, na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira da paixão, e em outros dias. Vai depender aí da generosidade de cada um. Nesta quaresma, nós podemos exercitar isto. Por exemplo, podemos fazer abstinência de carne durante toda a quaresma. Durante toda a quaresma se pode fazer abstinência de carne. Se pode excetuar os domingos, ou sequer também pode incluir abstinência. Enfim, pode-se fazer abstinência de carne na quarta e na sexta. Pode-se também fazer abstinência de outras coisas que lhe são caras, coisas que você gosta, guloseimas, então doces, chocolates, refrigerantes, enfim, essas coisas que na sua maior parte, na verdade, nem faz muito bem à saúde. Enfim, pode-se fazer abstinência durante esse tempo quaresmal, algo que você gosta. E mesmo do alimento básico, coisas que talvez a pessoa tenha grande apreço. Por exemplo, gosta muito de feijão, então ficar a quaresma sem comer feijão vai ser uma boa penitência. Substituir o feijão por outra coisa. Ou então a pessoa que gosta muito, por exemplo, de determinada fruta, pode renunciar durante o período da quaresma àquela determinada fruta. E isto é abstinência. Também pode abster-se de outras coisas fora os alimentos. Pode abster-se, por exemplo, do uso excessivo ou até total das redes sociais. Nesse caso, você não vai acompanhar todas as aulas que nós vamos dar aqui, mas, ao menos, já terá feito uma boa opção para a sua quaresma. Mas, entretanto, ou pode cortar totalmente Facebook, WhatsApp, enfim, outras redes sociais, mesmo o telefone, ou parcialmente. Pode cortar também alguns dias na semana. Por exemplo, vou ficar a quarta e a sexta sem usar estas redes sociais.
ou limitar no dia. Pode usar até todos os dias, mas eu vou usar apenas 1 hora por dia, por exemplo. Enfim, cada um vai fazer aquilo que é capaz de fazer, né, de forma que produza frutos. Mas tem que ser algo que, não se tratando dos seus deveres de Estado ou não comprometendo os seus compromissos, possa então lhe produzir frutos na alma. Depois, a pessoa pode também fazer o propósito de mortificar-se. A mortificação tem um aspecto diferente da abstinência. A abstinência é deixar de fazer algo, renunciar a algo. A mortificação consiste em positivamente, né, oferecer algum sacrifício. Por exemplo, a pessoa pode rezar o terço de joelhos, em vez de rezar sentado ou em pé, pode rezar de joelhos se é capaz de fazê-lo. A pessoa pode rezar também com alguns minutos com os seus braços abertos, por exemplo, no mistério do terço, em forma de cruz. A pessoa pode também, por exemplo, comer de alimentos que não tem muito apreço, que não gosta, que não lhe é muito agradável ao paladar. Por exemplo, há pessoas que não gostam de feijão, então podem comer feijão durante a quaresma. Há pessoas que não gostam de cebola, então podem comer cebola. Há pessoas que não gostam de pepino, de abobrinha, que não gostam de quiabo, de jiló, etc. Podem fazer o propósito, se está na mesa, de comer também sem fazer caretas e sem fazer reclamações. São formas de penitência, de mortificações muito agradáveis a Deus nosso Senhor. E há muitas outras formas de se penitenciar também. Para algo maior, se aconselha recorrer ao diretor espiritual, se houver, né, porque é muito difícil hoje encontrar aqueles que se dispõem a desenvolver tal ofício, ou pelo menos ao pároco, na confissão, conversar, etc., se o pároco possui boa doutrina e se preocupa com a vida espiritual. Também, além da oração, além do jejum, das mortificações, além dessas abstinências, nós devemos, neste período quaresmal, buscar desenvolver, praticar com mais assiduidade, com mais frequência, as obras de misericórdia. As obras de misericórdia que consistem em fazer a caridade para com os irmãos. São muitas as obras de misericórdia. Existem aquelas corporais, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, enfim, vestir os nus, buscar, visitar os doentes, os encarcerados, etc. Fazer o bem ao necessitado, fisicamente falando, né? Materialmente falando. Fazer o bem ao necessitado. Partilhar dos seus dons materiais, também dos seus dons espirituais, no sentido que quando você vai visitar um doente, para poder então confortar, conversar, rezar com ele, visitar um abrigo de idosos para conversar com aquelas pessoas que tantas vezes sofrem tanto de solidão e que simplesmente precisam de alguém que os escute. Também, por exemplo, se pode fazer o propósito de visitar encarcerados, dar uma catequese, ensinar as pessoas a fazer alguma coisa. E as obras de misericórdia espirituais, que consiste, sobretudo, em ensinar os ignorantes, aqueles que desconhecem as coisas de Deus. Aqui entra a evangelização. Como que nessa quaresma, por exemplo, você pode, junto com alguma pessoa, um amigo, uma amiga, então fazer cenáculos nas casas, rezar o terço, meditar um pouquinho a palavra de Deus, chamar as pessoas a participarem da comunidade, chamar as pessoas à missa, explicar a importância de se viver na graça, a importância de se viver em comunhão com Deus, e para tal renunciar ao pecado, às situações de pecado, fazerem uma boa confissão e reiniciarem a caminhada, como manda a lei de Deus, ao menos aos domingos, irem à Santa Missa e assim por diante. Fazer então cenáculos, ao menos uma vez na semana, fazer um cenáculo na casa de uma pessoa, na casa de alguém, ou a Via Sacra, né? Como estamos no tempo da Quaresma, meditar a paixão de Nosso Senhor, as estações da Via Sacra, enfim. Pode-se também, nesse período, buscar desenvolver outras obras de misericórdia, rezar pelos vivos e defuntos, né? Aí entra também a questão da oração, sobre a qual nós já falamos. Enfim, desenvolver as obras de misericórdia, aprender a partilhar daquilo que tem, né? Então não é apenas aquilo que a migalha que sobra, mas cortar daquilo que é seu, deixar de comprar uma roupa nova, por exemplo, deixar de fazer algo, ir uma diversão, em um cinema, justamente você economiza, vai deixar as coisas mundanas, mesmo as boas, nesse período, para que você possa ter mais tempo para oração e desta forma mesmo economiza. No celular você gasta, por exemplo, R$20 por semana em créditos. Você pode falar um pouco menos.
gastou então R$10 aquela semana e deu 10 ali para um pobre que necessitava, comprou então um remédio para alguma pessoa que precisava, ajudou, contribuiu para alguma instituição e assim por diante. Então isso pode ser feito durante o período da quaresma de maneira mais intensa. Então nesse período da quaresma devemos, além disso, buscar meditar a paixão de nosso Senhor. Né? E para isto, recomendo que se faça vias sacras com um conteúdo espiritual. Não essas vias sacras socialistas, né? Como muitas vezes são propostas em determinados folhetos que são distribuídos aí nas paróquias, mas vias sacras espirituais, que falam de Jesus, do seu sofrimento, que nos fazem meditar na paixão dele, o quanto custou a ele o resgate de nossas almas, o quanto que é funesto o nosso pecado, seja para nosso Senhor, que por eles teve que sofrer, seja para nós mesmos, porque nos desvia do caminho de santidade e de salvação. Então, meditar sobre estas realidades, meditar sobre o céu, meditar sobre o inferno, meditar sobre a necessidade de nos convertermos a fim de que nós ganhemos o céu e evitemos a condenação. Meditar sobre a necessidade de sermos melhor, de superarmos o egoísmo, superarmos o comodismo, de buscarmos a vivência de um cristianismo autêntico. Então, neste período da quaresma, justamente se recomenda, se chama, melhor falando, se convoca a este retiro espiritual, se convoca a este retirar-se mais intensamente do mundo, a fim de que nós tenhamos mais tempo para a oração, para a meditação, a leitura espiritual, enfim, a busca daquelas coisas que irão nos ajudar, irão nos aproximar mais de Deus. Esse período da quaresma é muito próprio para isto. E lembre-se de uma coisa, no tempo da quaresma a virtude está em promoção. De que forma? Deus, ele proporciona, portanto, graças especiais para que nós possamos mudar de vida, porque justamente é em preparação à celebração da maior festa de nossa religião, que é a Páscoa da ressurreição, que é a Páscoa de nosso Senhor, a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. E Deus, então, ele facilita, por assim dizer, a aquisição da virtude e a superação dos vícios. Então é um tempo que nós temos que nos aplicar de maneira mais intensa, a cortar tudo aquilo que tem nos separado da graça de Deus. Você tem que fazer no início da quaresma esse exame de consciência e perguntar o que tem te atrapalhado a comungar, a receber o Santíssimo Corpo e Sangue de Deus. Alguma situação de pecado? Algum pecado específico? O que tem feito você cair muitas vezes e assim se apartar tantas vezes da graça da Santíssima Eucaristia? Então, estes são os pontos nos quais você deve mirar e buscar então afastar-se. É um tempo de afastar-se da televisão, dos programas que, mesmo aqueles que são bons, mas especialmente com obrigação de superar aqueles que são maléficos, aqueles que são realmente nocivos à sua alma, programas indecentes que vão conduzindo a uma visão deturpada do mundo ou da vida, que incentivam ao pecado, que tornam-se ocasiões de pecado, especialmente no campo da castidade, da sensualidade. Enfim, é tempo de cortar esse tipo de programação que se vê na televisão ou na internet mesmo, os lugares que frequenta, os ambientes, se há algum lugar entre os quais você frequenta, bares, boates, discoteca, todos eles são pecados graves, que ofendem a Deus. Então, cortar isto a fim de que você não continue em situações que lhe tirem, que privem da comunhão e da amizade com Cristo. Buscar então, nesse tempo da quaresma, meditar mais nos caminhos do Senhor, ler a palavra de Deus, ler, meditar, comece a ler no Novo Testamento, comece a ler o Evangelho todos os dias, né? Então gaste pelo menos, olha, ainda que seja 10 minutos, pode ser um pouco mais, mas ainda que seja 10 minutos, você rezou o terço, né? Vai ler um pouquinho da Sagrada Escritura, vai ler ali e meditar e ficar com aquela palavra durante o dia, e vai fazendo a sequência, começa no Evangelho e vai indo, até quem sabe no fim da quaresma você possa ter terminado 1, 2, 3, 4, até o Novo Testamento inteiro. Vai ser muito útil para a sua vida espiritual a leitura dos Evangelhos, das cartas de São Paulo, das cartas católicas, as 7 cartas católicas, e também do Apocalipse de São João. Enfim, essas são as práticas, vamos dizer assim, mais básicas que nós podemos então desenvolver na quaresma. Estaremos falando sobre cada uma delas e também sobretudo, esta superação, falando sobre os vícios, sobre os pecados e a maneira mais eficaz de os combater durante essas outras semanas que se seguirão na quaresma, se Deus quiser. Então, fique hoje com esta reflexão geral a respeito da quaresma, escolha a penitência que você vai fazer, né? A mortificação ou a abstinência que você irá fazer, ou e busque ser fiel.
Não faça muitas, vamos dizer assim, mas seja fiel àquelas que escolher fazer. Então, ainda que sejam poucas, mas com determinação e com fidelidade. Se você escolher, então, não comer carne, então realmente não coma. Se você escolher não comer doces, bombons, chocolates, então não coma. Ainda que muitos te ofereçam, te proporcionem, mas você tem que ser firme no seu propósito. E juntamente com isso, né, então a oração, que esta daí é obrigatória para todos, né, então, e um esforço maior para a caridade e para a meditação da palavra de Deus e de livros espirituais que irão nos enriquecer e nos ajudar em nossa caminhada. Portanto, fica esta reflexão para este dia e, se Deus quiser, na próxima semana iremos dar mais um passo na meditação sobre esse período quaresmal, de forma que você possa crescer espiritualmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.